Bom, pessoal, é o seguinte, sábado a gente foi na palestra lá no Porto Alegre, Viamão, foi lá em Porto Alegre. Não tinha muita gente, assim, né? Não, tinha. Sei lá. É que o pessoal de Viamão também nem todos conseguiram participar, né? E foi muito interessante. Acho que é pra cima, né? Vocês têm alguma pergunta aí para começar, não? Tá, porque essa enrolação, porque eu perguntei para o nosso comentador se tem algum assunto hoje, disseram que ia vir minimamente, estou esperando. O canal. Ah, já? E essa aqui estava boa, que eu pensei com a Adri, na semana do sábado, não vai falar muito, não. Não parou de falar. Por isso que eu ainda estou rouca. Quem é que gosta de ler os livros de Dan Brown? Eu li no Só aquele primeiro. Meu Deus, eu li todos. É Código da Vinci. Eu só não li um. Aqui entrou outro agora, a origem. Tem um outro no último. Muito legal, tô lendo. Que a mentora disse pra gente resgatar o que foi falado lá no grupo de Viamão. Vocês lembram do Maurício? Sim. Acho que foi a primeira vez que ele fez pergunta, né? É verdade. É, o Maurício é quietinho, só observa, né? E aí ele... Vai falar sobre a vida? E aí ele fez uma pergunta que eu vou replicar aqui sobre conduta dos trabalhadores na casa. Como deveria ser, se a gente pediu, se a gente poderia falar sobre isso, tipo um código de conduta, né? Então, algumas pessoas colocaram algumas, né, fizeram suas considerações e depois a gente viu também com os mentores os pontos principais, assim, né? E a mentora então trouxe que era para a gente abordar isso com vocês também. Então eu faço a pergunta, como vocês acham que deve ser a conduta dos trabalhadores da casa? Dentro da casa ou dentro e fora? Também. Dentro e fora. Claro que tem diferenças, né? Vou Mas fazer uma lista bem extensa, né? Referente a isso. nós temos a noite toda. Tá louco, já falou só nesse assunto? Começando pela descrição, né? Por preservar a intimidade tanto dos colegas de trabalho quanto de quem vem ser atendido. Tanto aqui dentro quanto lá fora. Eu acho que isso é o básico do básico. Respeito, que vai em encontro com a palavra. Sigilo. Mas Eu uso pra mim até na questão da vestimenta. Eu analiso isso, assim, tipo, eu não venho trabalhar com baita de um decote. Não vou trabalhar na Umbanda com os peitos assim na cara do consulente. Ainda bem que foi tu que falou, né? Não, sério mesmo, mas isso é uma coisa minha, né? Cada um. Não, Ou sim. mini, saia, bem mini, porque eu já passei há muitos anos atrás situações bem desagradáveis aqui por causa disso. Não é porque o consulente está aqui que vem ser atendido que ele deixou de ser homem, que ele deixou de, né? Enfim, daí para evitar certas situações eu procuro cuidar, sabe? Certo tipo de roupa. Uma conduta é uma questão. Não é a questão de moralismo nem de puritanismo, é uma questão Não, de bom senso. até porque eu sei que tem homens que já me falaram que fica constrangido quando se ele vai ser atendido e a mulher tá com baita de um decote, porque ele assim, eu fico olhando fixo pro rosto porque eu tenho medo de olhar pra baixo e a pessoa achar que eu tô olhando. Tem homens ou todos os homens? alguns que falaram pra ela. Não, Os que falaram, falam que não falaram. gera um constrangimento. Mas claro que mas fica eu chato. tento cuidar desse tipo de coisa. Exatamente.
Eu acho que tem certas coisas que não precisariam muito falar aqui, porque não, eu acho, aí eu teria que perguntar para os coordenadores. Se os mentores mandarem falar sobre o assunto, é provavelmente porque precisa. Eu já vi situações, mas eu não me meto, né? Cada um sabe sim, não cabe a mim querer dizer para as pessoas como elas devem se vestir. Fora a vestimenta, às vezes as pessoas, a gente percebe, os colegas em si, quando chegam, em vez de ficarem se inteirando sobre o que está acontecendo, ficam de conversinhas paralelas, né? Então, às vezes, se o coordenador começa a chamar atenção, começa a falar, começa a trazer de volta, às vezes ficam meio assim estranho, porque acham que a gente está querendo chamar atenção, né? Tipo, puxando a orelha, mas eu acredito que não é um puxar de orelha, é a questão de tu estar presente, de corpo e de mente, né? Não trazer o assunto de fora para a roda, que não é necessário para os outros aquele assunto, né? Que não é interessante. Às vezes isso acontece, então eu acho que cada um tem que saber, né? Tem que entender o porquê que está aqui. Isso também já foi questionado em alguns momentos isso. Então acho que cada um tem que pensar um pouquinho, né? O que veio fazer aqui. Não há necessidade, tipo assim, eu acho importante o lado social. Sim, tu tem que estar aqui conversando com as pessoas. Só que existe a necessidade do bom senso. Sim, um direcionamento que falta. Tu vem aqui, não custa, pode haver um relacionamento social com as pessoas. Sim. Mas agora, de repente, aí já começou a... Questão de disciplina. Até isso que tu está falando, né, de chegar e se direcionar, também a gente nota uma falta disso também até na parte da limpeza da casa, né? As pessoas esquecem que a gente não tem uma faxineira, que a gente não tem, que se eu não for lá no banheiro recolher o lixo, não vai ter alguém que vai fazer isso. A gente tem que se tocar, a gente não pode ficar esperando que alguém vá lá e faça, sabe? E eu noto muito isso, até a gente na segunda de tarde a gente se organizou, a gente está cuidando bastante disso. Mas assim, eu noto que em geral as pessoas assim agem como acham que tem uma empregada aqui que cuida, né? Esquecem que esquecem que a responsabilidade é naquela nossa. paranormalidade da... Como é que é? Aquela... Não sei qual. Do nosso tempo. Harry Potter? Não, fazia com de cavalo, assim, tudo se arrumava, de cavalo. Feiticeira. Gênio, gênio, cara. Era maravilhoso. Sim, para que tu falando isso. Só mexidinha no nariz resolvia tudo. Isso aí... Eu não consigo nem mexer o nariz, acho que é por isso que não dá certo. Meu Deus, eu tô velho, né? Bom, mas é mais ou menos isso, assim, né? Então, organizando os pensamentos, né? Primeiro, obviamente, o foco. Então, não é uma academia de polícia que todo mundo tem que ser rígido, né? E não olhar para o lado para ter continência, mas a gente tem que lembrar por que estamos aqui, né? Então, se a gente vem aqui para trabalhar, para prestar um auxílio, a gente tem que ter o foco nisso. Claro que vão existir momentos em que a gente está aguardando e que ainda não começou a minha parte nesse dia, nesse atendimento, enfim, em que é possível, né, ter uma conversa sobre outro assunto, mas tem que ser algo, né, que permita que o trabalho aconteça, que não interfira, que não fique se ouvindo, né, risadas ou né, ficar falando de coisas que possam ser muito fora do esquadro, assim, né? Então, com moderação, lembrar sempre que a palavra-chave de tudo é moderação, né? E não precisa ficar meditando o tempo inteiro, né? Não é isso, mas ter um pouco de cuidado, sim. Até porque, às vezes, a gente não tem uma casa aqui, por exemplo, em que o isolamento acústico é o melhor do mundo. Então, daqui a pouco tu está numa sala falando, e mesmo que a pessoa não esteja ouvindo as palavras do que está sendo dito do outro lado, mas tu percebe, né, um ruído ou algo que não está, né? Então, assim, pô, o cara está aqui me atendendo, mas os outros lá do outro lado estão fazendo bagunça, né? Não é uma mensagem muito interessante que a gente passa para quem está... Principalmente a visão que as pessoas têm ao entrar aqui. Isso aqui é importante. Então, entrar, permanecer e sair, né? A abordagem tem que ser boa, tentar ser boa, né? A gente pode, claro, ninguém é perfeito, tudo não é
assim, mas tentar preservar isso. Então, primeira coisa, o foco, né? Segunda coisa, esse cuidado, como a gente sempre fala, nós recebemos as pessoas aqui num momento de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade. Alguém que se propõe a sair da sua casa e buscar ajuda num centro espiritualista, né, não é uma igreja tradicional que culturalmente é forte, né, como a igreja evangélica ou católica. Não é um centro espírita que já tem lá, né, não sei quantos anos conhecido e coisa e tal, que é um centro espiritualista, holístico, não sei o que, já é outra coisa, tem Umbanda, tem isso, tem, né? Então, a pessoa que se propõe a sair de casa para vir aqui buscar ajuda, porque ela realmente está precisando, né? Ela já tentou em outros lugares, ela já buscou, geralmente não é a primeira casa que ela procura, né? Então, é porque realmente essa pessoa está num momento de fragilidade e a gente precisa respeitar muito isso, né? Então, isso que a Luana trouxe, né? Vocês trouxeram a descrição, de sigilo. A pessoa tem que ter certeza que o que ela falar aqui não vai ser comentado depois, não vai ser levado adiante, né? Que ninguém vai estar julgando o que ela está manifestando de sofrimento, de dor, de medo, de angústia, que seja lá o que for, né? Que é de cada um sabe aonde aperta o sapato, né? E pode ser muito diferente. Para mim pode ser uma coisa absurdamente difícil e desafiadora, para outra pessoa pode ser barbada, ela já fez isso 1000 vezes e dá uma risada fazendo. Mas a minha condição não é a mesma que a dela, e vice-versa, né? Então a gente tem que respeitar isso. Aqueles velhos exemplos, né, de cuidar o que a gente recebe como intuição, como vidência, e como a gente vai traduzir isso para o consulente, né? Então, por mais claro que venha determinado tipo de informação, a gente nunca vai dizer isso para a pessoa, né? Eu estou vendo a pessoa sendo velada e enterrada, eu não vou dizer para ela que vai morrer daqui uma semana, né? Não posso, por mais óbvia que seja essa informação, eu sempre vou ter que dizer de outra forma, com cuidado, né? É a velha história do gato subindo no telhado, né? Tem que dizer que, olha, recomendação, que procure um serviço, procure um médico, que tenha cuidado com a tua saúde, verifique como estão as coisas, enfim, isso é o que a gente vai passar para a pessoa. Até porque a vidência e a intuição, às vezes, não é exatamente o fato que vai acontecer. É algo para mostrar que aquilo é importante de ser dito para a pessoa. Não quer dizer que vai acontecer, por mais óbvio que seja. A gente enxerga a data da morte da criatura, não quer dizer que ela vai morrer naquele dia, né, que a gente recebeu a informação. É porque assim, ó, realmente é urgente, é importante. Então a gente vai reforçar isso para a pessoa procurar. Pode ser que se ela procurar agora, não aconteça nada. A orientação dada pode mudar o caminho, né? Pode mudar o caminho. Então, a gente nunca vai dar uma informação desse tipo para alguém, né? Assim como a gente também, as questões de relacionamentos, né? De coisas assim, a gente não toma decisões pela pessoa. A gente não diz, teu marido está te traindo, tua mulher está fazendo isso, ou não sei o quê. Nunca se diz isso, né? Sempre são de outras formas que a gente tem que abordar esse tipo de informação, né? Não, larga o teu emprego e vai para não sei aonde. Essa decisão é da pessoa. Não é nosso papel decidir por ela, é a vida dela, é ela que vai ficar sem emprego. Não somos nós, né? Se ela tomar essa decisão. Então, o nosso papel, a nossa conduta é orientar a pessoa, tentar contribuir, orientar, para ela poder tomar a decisão com mais clareza, com mais certeza do que ela está fazendo. Então, olha, avalia, considera o que está ruim nesse teu emprego, o que tem de bom nesse próximo que te ofereceram, essa outra oportunidade, que consequências pode ter se tu sair, se tu tem condições de arcar com essas consequências ou não. Pondera assim, sabe, parará. A gente ajuda ela a tomar a decisão, como ela pode pensar a respeito disso, mas não diz para ela sim ou não, né?
Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, essas condutas, elas são, ao mesmo tempo que é confortável, eu larguei o emprego porque lá na Micaela eles disseram para me largar, né? Se der tudo certo, e se der errado. A responsabilidade é de quem? Aí, claro que no fim das contas, sempre é o livre-arbítrio dela de ouvir ou não ouvir, mas é complicado, né? Então, o nosso papel não é esse, tá? Não é tomar decisão pela pessoa. Eu observo muito em atendimentos da Umbanda que as pessoas, consulentes, às vezes vêm pedindo informações sobre filho, pai, irmãos, e isso vai. E as entidades que têm trabalhado comigo, normalmente elas não falam, elas focam no ser que está na frente, o consulente. A gente fala sobre você. Se você quiser saber sobre você que está passando, a gente vai falar. Caso contrário, não. Enquanto não estiver presente a outra pessoa, não tem como falar. Então veja a questão da ética deles e a forma deles conduzir o trabalho. Bem interessante, entendeu? Eu acho que se ficar por aí é um bom caminho. E por exemplo, você vai, tem um emprego lá, não sei o quê, uma oportunidade em outra cidade ou uma outra não sei o quê. Não quer dizer que tu não possa falar sobre isso, mas tu nunca vai dizer para a pessoa vai ou não vai. Tu diz, olha, a gente está vendo que é uma oportunidade boa, não tem nada contrário a isso, não tem nenhum alerta em relação a essa situação. Então isso, alguma coisa assim pode ser dito, mas sempre deixando a decisão é tua, né? É muito importante ter esses cuidados, tá? Essa questão da vestimenta que a Luana também trouxe, né? Seria uma questão de consenso, assim, uma questão de adequação. Então, assim como a gente tem roupas que a gente usa para ir numa festa, a gente não usa para ir no supermercado, né? A gente não usa para sentar na praça, e a gente usa para ir num casamento, é diferente da roupa que vai no cinema, é mais ou menos isso, né? Então, aqui a gente está num local de trabalho, não é uma profissão, mas é um local de trabalho. É um trabalho voluntário, né? Então, a gente tem que estar, né? Vou estar aqui como se eu estivesse na piscina, né? Chinelo de dedo, não sei o que, também, né? Não é que tem que estar impecável, de terno e gravata, mas uma apresentação razoável, decente do ponto de vista da adequação ao momento, ao local, né? Vou dar um exemplo assim, eu tenho uma colega de trabalho, claro, daí é um trabalho mesmo, né? Formal, serviço de saúde, etc. Só para dar um exemplo, ela tem várias tatuagens, né? O braço todo cheio de tatuagem, coisa e tal. E ela diz, eu sempre deixo um casaquinho aqui no serviço, quando eu vou atender os pacientes, eu procuro usar. Responder, ninguém é obrigado a entender ou a gostar ou se sentir bem com a minha tatuagem. A tatuagem eu fiz para mim. É uma conduta dela, ninguém nunca disse isso para ela, né? Mas porque tem pessoas que têm preconceito com tatuagem. Pode não confiar no atendimento dela porque ela tem tatuagem. Besteira, mas tem. Então, um exemplo que ela mesma adotou, porque ela já deve ter passado por alguma situação, que alguém olhou para ela meio desconfiar, né? Ou questionou e ela acabou adotando essa postura. Não precisa chegar nesse ponto, mas assim, essa coisa principalmente as mulheres que têm uma variedade maior de possibilidades, né, de roupa, né, a gente tem que pegar um pouquinho. Então, sou mais ou menos nessa linha. Outra coisa que é importante também, o pessoal perguntou lá, né, em relação à conduta fora da casa. Como a gente deve se comportar. Isso é muito complicado. Mas, né? Isso é uma coisa óbvia. É? Mas é para falar o óbvio. Não, mas não fala. Cada vez mais eu acho que o adulto é mais criança que a criança. Porque a criança faz sem saber o que está fazendo. O adulto... E a criança quer aprender, né? Acho que já sabe. Às vezes. Não, mas assim, em primeiro lugar, ninguém vai ficar vigiando ninguém do lado de fora.
gente não colocou um drone pela cidade para ver como as pessoas estão se comportando em função da Micaela. Uma boa ideia. Microchip, né? Não temos nenhuma intenção disso, apesar que eu acho que os mentores são melhores que os drones, nesse caso. Vamos deixar para eles essa parte. Sem brincadeira. O que se tem a dizer a respeito disso? Sim. Não tem uma regra de conduta que a gente vai estabelecer para as pessoas fora do Micaela. Seria um absurdo, né, a gente fazer isso. Tá? Então, fiquem bem tranquilos. Não tem que caminhar do lado tal da calçada, nem usar tal roupa, nem fazer tal coisa, ou deixar de fazer tal coisa. O que se espera, que o Francisco fala do óbvio, né? O que a gente espera, não a gente, eu e o Francisco e os mentores, o processo como um todo é que, se nós estamos numa casa em que a gente batalha pela mudança interna, em que a gente batalha para se tornar pessoas melhores, né? Então, se espera que isso vá repercutir em todas as nossos momentos da vida. A gente não vai vir aqui fazer caridade e sair matando na rua, né? Então seriam, digamos assim, comportamentos incompatíveis, né? Então, claro que não precisa ser tão extremo, né? Tem outras coisas que são incompatíveis também, né? Mas é um pouco nessa linha, tá? Agora, não é aquela coisa do pequenininho, né? O detalhe que vai importar. E nós, líderes da casa, coordenadores, eu e o Francisco, todos, a gente não vai ficar monitorando isso da vida de ninguém. Nós não somos babás de vocês, né? Não é nosso papel, não é isso. Tá? Pode, eventualmente, os mentores sinalizarem alguma coisa. E, eventualmente, até pode ter acontecido já na história da Micaela, de alguém se afastar da casa, e a gente nem sempre nos é dito por quê. E ter alguma coisa a ver com isso, a gente não sabe, né? O que motiva os mentores a fazer algum tipo de situação. Mas esse que eu disse que a gente espera, não é uma coisa de esperar, de cobrar, é do verbo da esperança mesmo, né? De esperançar que assim seja, né? Que essa repercussão aconteça naturalmente na vida da gente, né? Que a gente realmente se torne pessoas mais moralmente melhores, né? Moralmente nesse sentido que a gente fala sempre aqui do crescimento espiritual. Então é isso. E também eu dei exemplo lá no Porto Alegre, vou dizer a mesma coisa para vocês. Inclusive hoje a gente tem redes sociais, né? De novidade. E tem várias pessoas que são amigas, minhas amigas, entre aspas, no Face, né, que são da Micaela. Eu não fico olhando o perfil de ninguém para saber o que a pessoa está postando, deixando de postar, pode ter certeza que eu não teria, nem que eu quisesse, eu não teria tempo para isso, né? Mas ninguém vai ficar monitorando isso, cada um é responsável pelos seus atos. Ainda mesmo nas redes sociais existe o livre-arbítrio, né, de cada um, como vai. Agora, uma recomendação que a gente pode fazer é cuidar um pouco, não pela Micaela, né, cuidar pela própria pessoa, que hoje está muito fácil isso acontecer, a gente sem querer está incitando violência, né? Está lá curtindo. Às vezes a gente se surpreende. Sugestões, né? Tem lá uma notícia e bota lá. Esse cara tem que morrer, tem que não sei o que, tinha que ser esquartejado, tinha que ser preso, torturado em praça pública, e tu lá curtindo, né? Pensa um pouquinho o que tu tá curtindo, o que tu tá compartilhando, né? Então isso é um alerta. Isso é complicado, isso é uma coisa bem isso é um alerta. Enfim. Eu não vou contar para os mentores. Querer matar a criatura, esse pensamento. Aquela criatura que matou um monte de criança lá em Minas Gerais.
gente viu um monte de gente querendo massacrar o cara, já morreu, claro. Sorte dele que ele morreu, é óbvio que a gente sabe que o que o cara fez foi mega terrível, mas o cara é um doente, entendeu? Ele estava bem perturbado. Porque aí começa a ver. Ele estava tomando uma medicação. Não, ele tinha doença mental. Ele tinha delírios. Então não tem como agora. O cara estava ouvindo uma voz, vai lá e põe fogo, sendo torturado com um problema mental. Não vou dizer que foi o caso, né? É uma possibilidade. E mesmo que não seja, né? Não cabe a nós. Aí nós vamos começar a conversar entre nós aqui. Qual é o limite entre a doença e a maldade, e a psicopatia? Esse limite tem que ser avaliado. Então fica tudo muito. Os defeitos até um certo ponto não começam a ser uma doença, um exagero. Né? Então, a compaixão não significa que tu aceite, significa que tu compreenda e tenha bom senso e saber como lidar com as situações. Porque a ideia não é destruir o ser em termos físicos, espiritual, o cara não vai mais existir, não. A ideia é fazer com que essa pessoa passe por coisas e aprenda. Né? Quanto tempo ele vai demorar para aprender? Isso que eu estou falando são séculos, são milhares de anos. Eu estou falando de um ser na Terra, não vamos colocar tempo aqui. Não. Então, a ideia de todos nós é fazermos com que as pessoas se despertem para Deus. Quando eu digo se despertem para Deus, não significa aquele papo religioso, aleluia, se despertem para Deus, significa se despertar para a verdade, né? Para o amor, para isso, etc. Né? E tudo que se fala na Micaelos, no momento que se fala, às vezes a gente que fala, acho que vocês também já tiveram essa experiência, tu chega para uma pessoa e dá um conselho e fala, não faz isso. Parece que aquele conselho que tu deu, a pessoa realmente ouviu e vai fazer. E nem sempre é assim. Nem sempre as pessoas ouvem o que tu falou e vão fazer a coisa. Qual é a percentagem disso? Eu não sei, porque envolve a questão da pessoa saber lidar. Quantas vezes eu peguei pessoas aqui da Micaelos que estão aqui há anos, e pisam na bola assim com algo estapafúrdio, assim, descaradamente, que eu, puxa vida, mas aquela pessoa fazer isso ou pensar assim, tudo bem. Ela fez isso, pensou aquilo errado na hora, uma atitude preconceituosa, né? Uma atitude egoísta ou uma atitude de orgulho e vaidade, mas pelo menos essa pessoa se percebeu. Como é que eu posso estar fazendo isso, pensando sobre tudo que já me falaram? Isso já é uma grande coisa. É tu perceber na vida as atitudes que ainda existem em ti, os defeitos que tu tem que tomar uma atitude de eliminar isso aí. Pelo menos isso aí já é uma grande coisa. É tu perceber o teu eu na vida, no cotidiano da vida. Tá? Fatos de pessoas que foram preconceituosas em relação, sei lá, situações. Filho, de repente, a pessoa, por que meu filho está com tal coisa, minha filha, tal coisa. Então, é que, pessoal, entre nós aqui, é muito difícil a gente realmente se lapidar, a gente realmente mudar internamente. Porque a gente vem século após século com aquilos, dizer o termo, com tantas coisas que tu fica, às vezes eu me vejo, agora ultimamente eu estou me percebendo, eu achei, né, em mim mesmo, uma coisa meio estranha, eu percebo que eu sou um filósofo, eu não sabia que eu era um filósofo, agora que eu comecei a ver. Porque o pessoal, eu estou parado, estou vendo os filmes, daqui a pouco eu estou lá filosofando, mas por que isso, por que aquilo? Sabe, eu constatei que eu sou um filósofo, que eu comecei a perceber isso em mim, por isso que eu não faço nada. Tiradão, ela fica, o filósofo antigamente ficava tiradão, todo mundo dava tudo para ele, né? Tá arrumando uma desculpa. Praticamente um Sócrates. Não precisa trabalhar. O Sócrates nem escrevia o que ele... É verdade. Só transmitia, assim, alguém tinha que escrever para ele. Platão que foi escrever depois. Mas é interessante, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa importante aqui. Eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Às vezes eu fico pensando em tudo que eu fiz até hoje, entenderam?
em termos da Micaelos, né? Em termos de antes, durante toda a minha vida, eu fico vendo, pô, minhas atitudes são bem diferentes, eu não estou me elogiando, por favor. Não é, nem estou falando que é bonito, que é feio, que é isso, não. Eu estou falando que aquela força que eu tinha desde adolescente, de saber o porquê, eu sempre tive muito, eu me lembro, amor a Deus, sempre tive. Uma coisa assim. Só um parênteses, isso que tu está falando de ser filósofo, a gente brinca. Não, porque, sim. na verdade, filósofo é uma profissão, né? Tem Mas não é essa a filosofia. Mas a base da filosofia é justamente por se questionar. Né? Então, por quê? É ter a crítica, saber o porquê, o É um que existe. pensador, então. Exatamente. É um pensador. Então, Bom, deixa assim. tá, quer falar? Fala. Não posso falar. Não, eu tô expondo para mim uma coisa minha lá dentro, isso eu estou botando para fora para vocês. Podia não falar nada e ficar quieto. Mas eu acho importante de analisar. Aí eu fico me comparando com as outras pessoas, não me comparando no sentido de ser melhor ou pior, pelo amor de Deus. Nas atitudes da vida, entenderam? Tem coisas que eu fiz na minha vida que eram parecidas com os outros, talvez até pior. E tem coisas que eu fiz que eram muito diferentes das atitudes das pessoas. Eu acho super bacana vocês estarem preocupados, questionarem, buscarem, entende? Eu acho que isso é uma atitude que não é comum no ser humano, né? Tu chega, pessoal, tu vê, a gente vê naquele mundo visto de cima, eu vi domingo, por exemplo, muito lindo a Alemanha, achei, a gente foi na Alemanha, mas a gente foi em cidades que não eram legais, não deu para ver direito. Foram em Colônia e em Frankfurt, né? Não deu para ver direito a cidade, mas não é esse o ponto. Aí tu vê, eu olhei assim, aquela piscina cheia de gente, milhares e milhares de pessoas, o que cada um pensa, o que todo mundo está fazendo? Será que algum deles está questionando alguma coisa? Não, então, a maioria não está. Então é estranho, por que eu sou diferente? Por que vocês estão aqui? Por que os outros não estão aqui? Vocês nunca se questionaram por isso? Das decisões das pessoas de procurarem saber a verdade sobre o que está oculto. Né? E tu vê em muitos amigos e conhecidos, às vezes eu dou uma cutucada, eu fico analisando a humanidade, é uma coisa muito louca, eu fico analisando as pessoas, aí eu cutuco, eles não sabem o que dizer, não falam nada. Aí muitas vezes eu digo, existiu a Micaelos, o que vocês fazem lá? A gente estuda as coisas, a origem, do porquê, de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai. E as pessoas, tá. Mas isso acontece com a grande maioria das pessoas, né? Pois é, mas por que não estão nem aí, né? Dos outros? Que momento da nossa Só falta de dizer existência... quando souber, me conta. Que momento da nossa existência a gente resolveu tomar uma Preciso atitude? pensar e pesquisar. Entende, Hélio? Por que o espírito, se ele nasce simples e ignorante, eu estou aqui questionando com vocês. No livro dos Espíritos, no início dos Espíritos, é falado sobre a formação do Espírito e é falado sobre quem é, o que é Deus. Sempre digo o que é, nunca quem. Né? O que é Deus, né? A causa de todas as coisas. Eu sempre tive curiosidade, desde criança, que eu me lembro de gente, eu me conheço por gente, né? Sim. Então, eu sempre tinha muita curiosidade com isso. Com Deus, quem é Deus, o que é, o que, né? Tu já tinha um questionamento desde algo como espírito. Era uma coisa livre-arbítrio de tomar essa atitude, de buscar a essência das coisas. Né? Porque eu acredito que a maioria que está aqui, ou talvez quase todos, ou todos, que estão aqui, que estão nas Micaelos por aí afora, porque Micaelos não é Santa Cruz, Micaelos é tudo. A maioria está buscando alguma coisa, né, daquilo que tu não consegue achar na tua vida cotidiana, na tua família, nos teus amigos, na tua cultura. Tu não vai achar. Só se tu buscar. Só se tu ir à luta para buscar. Por que eu falei para vocês do livro do Dan Brown? Porque nos livros do Dan Brown, claro, tem uma ficção, quer dizer, muita coisa é ficção e muita coisa é verdadeira, porque o cara, para fazer aquilo ali, aquelas histórias, eu li todos os livros. Eu li todos os livros, com exceção do que é de computador, não sei o quê. Não me lembro qual é o nome agora. E agora eu estou lendo esse aqui, que surgiu a origem agora. Então, ali eu aprendi muita coisa, tia, sobre os mistérios, e me fascina o símbolo. Porque o Paulo o Paulo Langdon, ele é um simbologista. Porque na história da humanidade, se tu vai ver igrejas, se tu vai ver maçonaria, se tu vai ver o mundo dos egípcios, tudo que eles deixaram em termos de arte, em termos de escultura, em termos de literatura, em termos de tudo que é coisa, existe algo oculto mostrando.
O priorado de Sião, Leonardo da Vinci pertencia ao priorado de Sião. Francisco, antes de tu viajar mais dos outros assuntos, deixa eu só voltar. Eu sou o que viajar, eu terra. Deixa eu só voltar porque eu esqueci de comentar hoje. A gente já falou isso em outros momentos, mas é preciso relembrar para a gente fechar a questão da termo conduta dentro da casa, né? Que eu esqueci de lembrar que a gente nunca interfere em nenhum tipo de tratamento. Então, se a pessoa está fazendo tratamento médico, se ela tem uma cirurgia marcada, todo mundo sabe, né? sabe? Se ela toma remédio, se ela faz acompanhamento com psicólogo, com sei lá o quê, qualquer profissional de saúde, a gente não compete com isso, a gente não sugere para parar de tomar remédio, a gente na verdade, nem alimenta isso, né? A pessoa diz, eu vou parar de tomar remédio, então. E a gente não falar nada, não. Essa decisão de parar de tomar remédio é com o teu médico, né? É com o teu... quem está te tratando, enfim, não é aqui que a gente vai decidir isso. O tratamento espiritual, ele complementa, né? Pode, eventualmente, a gente até pensar assim, potencialmente poderia fazer com que a pessoa não precisasse mais tomar remédio, poderia fazer com que ela não precisasse fazer uma cirurgia, poderia, potencialmente, mas não nos cabe isso, tá? Então, o nosso papel é usar todas as ferramentas para o tratamento espiritual e lembrar que médico, remédio, psicólogo e outras ciências também são espirituais. Também são ciência, né? Muitas vezes oriunda de outras intuições e de outras formas de a inteligência humana, da ciência humana, né? Que veio do plano espiritual. Então não deixa de ser uma ferramenta divina também a favor quando é certo, né? Daquilo. Então não é a gente que vai interferir com isso, tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque ninguém gosta de tomar remédio, né? Quer dizer, tem uns que gostam, mas a maioria não gosta, tá? Então, primeira coisa, né? Não vou mais precisar, mas todo dia tem que tomar um comprimidinho lá, não sei o que, não quero mais. Todo mundo já entendeu. Não. Certo. Não, posso continuar? Pode. Não sei se é para continuar. Com esse assunto? Talvez isso. Mas é importante ressaltar porque o fundamento é o auxílio espiritual, né? Aí, Enio, é o seguinte, se tu vê toda a história da humanidade, porque uma coisa é tu vê as coisas lá embaixo, assim, tu tá ali, mas tu não vê, tu não tenta ver de cima, tá? A gente aqui tenta ver de cima tudo. Aí se tu, agora eu tô lendo um livro que ainda estou recém no início, que eu falei para vocês, a pequena história da humanidade, sei lá, tu começa a ver... Breve história. Eu acho que eu já vi esse livro. Eu estou lendo também esse Origem junto, quer dizer, junto, né? Quando tu começa a ver, puxa vida, cara, os Neandertais, Homo sapiens, Homo erectus, aí tu começa a ver coisas ali impressionantes de como aqueles seres viviam, por que eles se extinguiram, como é que a natureza conseguiu fazer. O Neandertal, ele era baixinho, trocundinho, para ele matar um bicho para comer, ele tinha que chegar perto do bicho e matar assim. Então era muito difícil dele chegar perto. O Homo sapiens, que somos nós, ele era mais alto, braço longo, e ele podia atingir a vítima lá longe. Então só isso já fez com que ele pudesse sobreviver. Além do fato de que os Neandertais desapareceram 10 mil anos atrás, se não me engano, se eu estou errando a data, principalmente porque a Terra ficou toda congelada, as calotas ficaram mais congeladas, e os animais que eles comiam começaram a desaparecer. E eles começaram a ter dificuldade de caçar, desapareceram os Neandertais. E ficou os Homo sapiens, que somos nós, o Homo erectus, eu não me lembro agora o que aconteceu. Então, tu começa a ver toda essa humanidade sendo criada, passando por tudo, aí tu vê o mundo visto de cima, pessoal, presta atenção, aí tu vê uma Europa, por exemplo,
que é o lugar mais antigo que se pode falar, que a gente conhece, que tem gente, os caras estão sempre brigando, sempre a Inglaterra invadindo a França invadindo a Inglaterra, os árabes invadiram não sei em que época, tomaram conta, daí os católicos foram lá, acabaram, aí tem os protestantes, tem uma cidade lá protestante que os católicos invadiram e começaram a roubar coisas. Pô, mas tu é católico, cara? Então que exemplo tu está dando para uma civilização? Tu vai lá e começa a roubar todo mundo e massacrar todo mundo. Então tu vê coisas antagônicas de algo que deveria ser correto. Aí tu vê os bispos no século XIV, XV, XVI, XII, XIII, fazendo palácios para eles. Quem são os bispos? Quem são os papas? Fazendo uma coisa, são gente, aí que está, esse que é o problema. Aí tu vê na história essa simbologia toda que existe em várias cidades da Europa, inclusive o próprio Estados Unidos, que foi fundado pela maçonaria, o próprio dólar tem símbolo maçônico, Washington é toda uma capital maçônica, todos os prédios quase, entre aspas, os prédios governamentais, são tudo símbolos maçônicos. Aí tu começa a ver, por exemplo, eu estava falando de Leonardo da Vinci, que pertence provavelmente ao período de Sião, Leonardo da Vinci que fez a Santa Ceia, que vocês podem olhar, vocês observem, a Santa Ceia pintada por ele é diferente da outra Santa Ceia, que a Santa Ceia pintada por ele aparece Jesus e Maria de forma em M, assim. Quem está do lado de Jesus, meio assim, torto assim, para formar o M de Maria, na realidade, aquele ali não é um dos apóstolos de Jesus, é Maria Madalena. É uma mulher que está ali, não um homem. Todos têm barba. Por que ela não tem barba? Porque é uma mulher que está ali. E tem até seio, que consegue observar. O que Leonardo da Vinci quis fazer com isso? Ele e muitos outros esconder a verdade da igreja, que a igreja estava destruindo tudo que ela podia, tudo que não era de acordo. Copérnico, que falou, o que Copérnico fez, tia? Copérnico foi contra a igreja, porque a igreja dizia que o planeta Terra e o Sol é o centro do universo. A Terra. É? A Terra é o centro do universo. A Terra é o centro do universo. E Copérnico foi mostrar que não, que bababá, eles queriam massacrar Copérnico, né? Depois ficaram com o cara no chão e descobriram que era verdade. E ele teve uma experiência espiritual, né? Hã? Como ele descobriu isso? Não sei. Ele assim, declarou, né, que foi levado assim, a um lugar mais distante. Maravilha, que bacana isso aí. Observou. Mas aí tu começa a ver na história pessoas que criaram coisas maravilhosas, mas de onde é que ele tirou isso da cabeça dele? De onde é que saiu a homeopatia que nos conhecemos no curso de homeopatia, que foi Samuel Hahnemann, um médico alemão que criou a homeopatia, mas de onde é que ele tirou aquilo? Que ele descobriu que uma droga, se tu pegar aquela droga e intoxicar uma pessoa, todos os sintomas que ela tiver daquela droga, de forma uma matéria bruta, se tu homeopatizar, tu vai curar aquela pessoa. Não é uma droga, uma substância. A substância, eu falei droga, né? Laqueses, por exemplo, que é o veneno de cobra, se tu dinamizar pela homeopatia, vai deixar de existir a laqueses, veneno, vai entrar no espaço atômico, etérico, e vai curar uma pessoa que tem os sintomas iguais ao veneno da cobra. E aí vai. Eu fiz o curso, eu uso para as crianças que têm estomatite herpética, ferida na boca, estomatite, eu uso bórax, que é ácido bórico. O que o ácido bórico faz se botar na boca? Queima tudo. Mas se tu dinamizar, que significa um método homeopático, desaparece o ácido bórico e cria algo que é uma substância etérica, astral, que vai curar a criança em 2, 3 dias. Física quântica e outras. E aí vai. Isso só te mostra o quanto Deus é perfeito, né? Mas de onde é que Samuel Hahnemann tirou aquilo? Acho que ele é passado por intuição. Pois é. De onde é que veio a Cabala? A Cabala, que é o ocultismo do judaísmo, né? A árvore da vida, etc. Os judeus, como é que é? Os rabinos, eles disseram que receberam de anjos. Não interessa onde é que receberam de espíritos, né? O Peter também descreveu assim, a química, né? a molécula, essas coisas assim. Eu estava lendo um artigo científico. Puxa, ele descreveu tudo que eles comprovaram futuramente. Depois que foram comprovar. De onde é que esse cara tirou tudo isso, pessoal? Por isso que eu digo, a ciência, ela também é divina. Claro. Quando a gente nega uma ajuda da ciência.
A gente está dizendo, Com certeza. A arte de descobrir as coisas, né? Sim. Ela pensou além do que ele é. Milagre é aquilo que a ciência não descobriu até o momento. mas tu tem que estar aberto, né? Sim, em primeiro lugar, né? Tem que dar direcionar. Se tu fecha, né? E como eu encontro pessoas falando por aí coisas interessantes. Por exemplo, presta atenção. A pessoa é drogada, está curtindo droga. Ao redor dela vai ter um monte de drogado que vem. A pessoa está pensando em música, vai aparecer gente com música para tudo quanto é lado ao redor. O universo que se cria ao redor da vibração do que tu pensa, do que tu quer. Livro O Segredo. Não li o livro, li partes do livro, porque eu não precisava ler, não é que eu estou dando uma de bom aqui. Que eu entendi a lógica do livro já desde o início, pessoas que leram falavam que eu entendi. É isso que Tu leu por tabela, tá? eu li por tabela. Mas Porque o que tu quer, o que tu pensa, tu vai entrar no universo ligado àquilo, mesmo estando no plano físico. E aí vai atrair. Mas isso, Francisco, bom, já vem da Bíblia, me diga com quem andas que te direi quem és, né? Tu bem pode parecido. buscar as pessoas Não, também. mas digamos que já é um pouco nessa linha. Um pouco. Tá? Mas isso é algo do nosso conforto, né? É uma tendência. A gente acaba vivendo e conversando com pessoas afins, porque a tua conduta é menos questionada, né? Tuas coisas são menos confrontadas, tu tem menos... Quem tem que argumentar menos, já está tudo mais ou menos na mesma linha. Né? Só tem um detalhe. Então, Cirilo, é muito engraçado, inclusive pegando nós dois aqui em relação a Micaela. Dependendo da resposta que tu quer, tu pergunta para o Francisco ou pergunta para a Adriana, né? Verdade. Ela né? Se tu quer corda pra te enforcar, tu pergunta pra eles. Então, É. não, são papéis, né? Não é o Francisco nem a Adriana, né? A gente está brincando aqui com a história, tá? Mas a gente faz mais ou menos isso, né? Se tu quer algo para te incentivar, né? Para te dar uma motivação em alguma coisa que tu tá, né? Ali, tu sabe para quem tu vai perguntar que tu vai ter aquele apoio, né? É ou não é? Tipo, tu busca uma resposta que tu quer. Tu busca a resposta que tu quer, não a resposta certa. A gente não faz isso. Não significa que a minha resposta seja errada. Não, isso aí foi uma brincadeira. E não quer dizer que a minha resposta seja ruim também, não é isso, né? Até porque a resposta não é Essas nossa. duas aí eu não sei. Mas que eles usam, né? Isso também como recurso. Os espíritos têm a sua personalidade. O meu mentor tem um tipo de personalidade. A mentora da área é parecida com a dela. Assim desse jeito aí. Mas até isso, olha só como a afinidade entre mentor e médium, vamos assim dizer, também é importante, porque daí o negócio acaba funcionando. Sim, né? porque ele vai dizer algo que eu não gostei muito. Né? Então, imagina também a Lua trabalhando com ele, Não, ela ia ter um treco. Não tem nada a ver. Ela só não ia morrer porque não tem como morrer, senão ela ia... né? Então a gente faz isso. Tá? E aí tu pode ver, a gente tem pessoas conhecidas que caminham muito claramente pelo lado da desonestidade, digamos, né? E aí vem todo mundo que está ao redor deles De acordo. são assim, né? Fulano tentou me enganar, né? Daí acha ruim, mas quando tu engana o outro não nota, né? Enfim, o cara estava tentando passar a perna dele, mas ele passou a perna em ti. É impressionante como atrai. E aí tá sempre, como é que comigo não tem isso, né? A gente corta depois. Corta, né? Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo, assim, isso não tem nada, nem é desonestidade, mas só para dar um exemplo, né? Eu tenho pode, se quiser cortar, porque não tem nada a ver com a história, pode cortar. Eu tenho uma viagem para fazer de trabalho que seria custeada pelo serviço que eu trabalho, né? Que é uma viagem de trabalho. E aí, nessa atividade vão ter duas representações. Uma do serviço propriamente, né? No caso é um encontro dos Celestes, e no outro é do controle social, pessoal, os conselheiros de saúde, digamos.
E aí, quem vai pelo Sereste é o serviço que tem que pagar, quem é o Conselho de Saúde vai ser pago de outra forma, né? Então, eu pertenço aos dois, na verdade, eu participo do Conselho e participo do serviço, né? Mas a princípio eu estou indo representando o serviço. E aí foi oportunizado que a minha hospedagem fosse paga, não fosse paga pelo meu serviço, o nosso serviço iria economizar, digamos, esse recurso, vai ter outra fonte. Primeira pergunta que eu fiz, que eu estou indo representando o Sereste, não tem problema? Porque tem que ser o certo, né? Ah, não, se tu vem representando o Sereste, me dissesse, se tu vem representando o Sereste não pode, então tá, então não pode, entende? Então, isso é uma coisa que é importante se fazer, né? A gente tem que fazer o certo, não o que é o melhor. Aqui, eu posso falar uma coisa aqui, Ana? Eu vi um filmezinho, vou tentar falar rapidamente, de um rapaz emocionado, que ele estava no simples lugar do Brasil, ele estava na porta do supermercado e passou um índiozinho, uma criança, né? Índiozinho, e pediu balinha para ele, pediu dinheiro para comprar bala. Ele pegou, deu 2 mais de 25 centavos, deu para o gurizinho, o gurizinho entrou, né, lá no supermercado, pegou as balas e foi pagar para o dono do supermercado. O dono do supermercado, não, fica para ti, fica com o dinheiro contigo. Pode, as balas são de graça para ti. Aí o cara estava saindo, encontrou o índiozinho chegou e disse, olha, tio, devolveu o dinheiro porque eu consegui de graça as balas. Aí ele começou a chorar de emoção pelo que o índiozinho fez, né? Tem alguma coisa para dizer? Posso, preciso dizer mais uma coisa. Aí tu chega, eu, por exemplo, estudei medicina, fiz a minha residência, fui para o interior, por aí, encontrei um monte de atitudes horríveis de pessoas que se dizem doutores, né? Não só na minha área, como tudo que a área, a Luana pode falar, vocês que são, sei lá, psicólogos, advogados, sei lá, ou não interessa. Criaturas que tu vê que deveriam dar o exemplo por terem passado, por tanto estudado, ter feito tanta coisa, e atitudes absurdas. Tem tantas oportunidades. Oportunidades, então, e se puder rouba, se puder desvia, que tudo é roubo, não deixa de ser roubo, né? Desde roubar uma laranja até roubar não sei o quê. Claro que roubar laranja, de repente a criatura estava com fome e roubou laranja. Talvez tenha muito menos, né? Mas pessoas que têm condições financeiras, que querem mais, por aí fora, vocês têm milhões de exemplos, né? Então, pessoal, fazer o certo, a gente não precisa fazer o certo porque a gente tem que mostrar para os outros, você tem que fazer o certo porque é o certo. Naturalmente. Né? Naturalmente, porque aquilo é a nossa essência. Né? Que tu vai ver na tua cara. Né? E tu fica apavorado do que acontece das pessoas procurar usurpar os outros, tirar algo dos outros. Não te pertence, não é teu. Né? O que pertence é aquilo que eu lutei, aquilo que eu consegui. Né? Agora, aquilo que não é meu, não é meu. Acabou, eu vou devolver para quem é. Para quem, de acordo com o que pertence. Então, isso tudo são atitudes, pessoal, que nos levam a entender o que é um cara, o que é uma pessoa espiritualista. Espiritualista ou religiosa, vamos dizer assim, não é aquele que cumpre todos os atos de uma religião X. Não é aquele que diz que vai na casa tal, que lê livros, que lê, é um culto, sabe tudo, tem orgulho de achar que sabe tudo. Não, espiritualista é aquele que faz isso que eu estou falando para vocês, que vocês sabem muito bem, que não preciso repetir. Vocês já sabem o que é. É atitude humana. Lembrando, né, Chico, que um dos tipos de yoga é o Karma Yoga. Sim. Que é justamente a ação. A yoga da ação, que tem a ver com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Yoga se supondo atitudes que nos levem a Deus, de uma forma mais resumida, né? Ajnana Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga. A gente falou que o ideal é que isso aconteça naturalmente, né? Mas às vezes, para chegar no natural, a gente primeiro tem que puxar, né? Tem que raciocinar, tem que pensar, não, mas o que é o certo? Né? O que é o errado? Como é que vocês acham? E isso conduzir a tomar as decisões, né? E até que isso, todo esse raciocínio, todo esse discernimento, toda
esse exercício de como se comportar, de como decidir, de como conduzir as coisas, até que isso vai se tornar natural. Né? Não quer dizer que no primeiro dia, no primeiro momento, isso seja, Não, mas vai se tornando. O mais importante é o direcionamento. Importa o que tu tem hoje de errado? Importa, mas o mais importante é que tu está pensando em mudar, em destruir aquilo. Como é que vocês acham que eu e a Águia nos comportamos no dia? Vocês acham, nós temos, por exemplo, o grupo de moto, em que os caras são gente legal, são gente boa, bebe, come, feito os animais, fazem tudo. A gente não fica lá dizendo para eles, não, vocês não podem beber, não, vocês não podem fumar, não. A gente não se mete na vida deles. De vez em quando dão umas letrinhas assim, mas não adianta. Eles são todos uns barbados, o que eu vou estar metendo no cara? Tá? Eu posso muito bem dar um toque como todo mundo daria, mas sem ser chato, senão tu vai ficar insuportável perante a sociedade. Né? Viva na terra, mas não seja da terra. Senão tu começa a não viva na terra. Aí não é legal. Então, no mundo, na vida, vocês vão encontrar um monte de incompatibilidades que vocês já perceberam. Mas a gente tem que saber lidar com tudo isso. Só não consegue lidar com um cara que realmente é uma pessoa, condutas que não condiz contigo. Tu começa a ver, não, pera um pouquinho, já é uma atitude moral que já não dá para chegar perto da criatura. Tá? Que tu não te sente bem mesmo. Né? O que eu estou falando é apenas uma coisa que vocês já sabem, que vocês vivem também, como eu vivo, como todo mundo vive. E o que é para vocês, até hoje, o que é, o que foi, o que vai ser, a Micaelos para vocês? Para mim é o sentido da minha vida, né? Eu, desde a minha infância, eu sentia um vazio, às vezes eu tava brincando e daí do nada eu parava e me dava uma angústia, porque eu não sabia o que eu tava fazendo aqui. Que eu achava que não tem sentido, me dava um pânico, né? Sim. Que sentido tem isso aqui? Isso só passou depois que eu entendi a questão da caridade, do motivo da existência, daí isso passou. Então, para mim, é o motivo da minha existência. O que vocês buscam aqui? O que atrai vocês aqui? Porque a gente fala quase que... E vocês estão aí sempre, né? Deve ser interessante, porque estão sempre aí. Falem. Ou não falem também. Se quiser. Eu acho assim, uma coisa que me deixa muito assim, até às vezes até emociona, né? É assim, a satisfação que certos consulentes saem. De tu fazer o bem. Ao agradecimento à casa, agradecer pela casa assistida. De tu te regozijar com o bem feito, com o prazer de tu. Puxa vida, aquela pessoa saiu bem daqui. Isso é uma coisa que não. É que até aconteceu uma coisa no atendimento de segunda-feira, assim, que a pessoa se emocionou bastante, né? Depois foi colocado, né, pela mentora, né, do dia, que como é especial isso, como é gratificante pra gente. Sim. Se vem 30 e se desses 30 a gente conseguiu mudar uma só pessoa, poxa, que legal, que coisa bacana. Eu te garanto que tu ajudou muito mais do que tu pensa. Isso é muito, e assim, ó, eu também, desde pequena, lá no meio da lavoura de fumo, lá eu ficava pensando. Aí um dia eu perguntei pra minha mãe, o que é morrer, mãe? Aí a minha mãe me disse assim, que morrer era a mesma coisa que tu dormir. É a mesma coisa, eu tinha o quê? Uns 10 anos, 11 anos. Morrer é a mesma coisa que tu dormir. Aí eu ia dormir e pensava assim, poxa, mas não pode ser isso. Mas não é assim. Como que eu vou dormir? E aí um ser inteligente, um ser que eu tenho tanto para pensar, para fazer e tudo, vou simplesmente morrer e termina. Então não pode ser assim. Então desde lá, aí era muito ignorante a vida ali de pouco estudo e sempre assim, né? Mas mesmo tempo eu já tinha esses pensamentos, que a vida não era só aquilo ali. Sim, mas aí tu disse que é um meio de pouco estudo, não sei o quê. E o meio de muito estudo faz um monte de sacanagem também. Então, exatamente. Eles vão dar as mesmas respostas para ti. Exatamente. Até eu tenho um amigo meu de infância que conviveu junto comigo, passou pelos mesmos problemas que eu, e até hoje eu e ele, assim, quase tentando meio atrito, assim, só não porque eu deixei ele quietinho do lado dele, que não adianta bater de frente para a criatura quando a criatura não quer refletir, né, jogar pérolas aos corpos. E aí ele pensa assim, que ele, por ter estudado, ele é uma pessoa bem superior que todo mundo. Aí ele até colocou em outro, o pensamento dele,
açougueiro, o açougueiro, o padeiro, o pedreiro e o lavrador estão todos querendo ser mestres em obras de arte, por causa dessa polêmica aí que deu com a história dos museus. Exato. Então, então, quer dizer, ele se pensa bem mais evoluído, porque ele, agora quando colocasse também, não é simplesmente da questão de passar a mão em o que não te pertence, né? Mas a pessoa também que tem tanta oportunidade, que chega num ponto que chegou. Exatamente. Então a pessoa, o mínimo que deveria ter humildade. Você vai conhecer, né? Porque todos nós até então sempre fomos ignorantes. A gente sempre é ignorante, a gente sempre vai aprendendo. Sempre vai aprendendo. A vida é um mas é esse o esquema da forma como tu pensa das coisas. Esse é aquilo que eu sempre falo para vocês, que a palavra é despertamento. É o ser despertar. Esse despertamento significa, é o ser ver a coisa de cima, não lá embaixo. E não... como é contraditório, né? O orgulho e a coisa. Porque se tu pensar assim, não por cima. Ele se coloca, né, acima dos outros. Mas ele precisa dos outros para estar acima de alguém. Se não existisse o outro, ele estaria acima de quem? Ninguém. As criaturas então vê como o negócio, ele, por si só, ele se termina. Né? Vocês querem ver uma coisa? Eu vou numa... Não tem lógica existe uma oficina mecânica de moto aqui em Santa Cruz, que tem um mecânico X e tem um cara que atende. E eu vou lá às vezes conversar com isso, no meio da moto, a gente adora. E esse cara chega pra embaixo, como é bom tu tá aqui, tu faz com que isso aqui fique mais leve, não sei o que, esse papo todo. E o cara começa a falar coisas para mim, ele não tem grandes estudos, né? Nem sei bem. Até me disse, eu me esqueci. Mas o cara tem uma filosofia maravilhosa. Eu digo, cara, como é que tu... Eu começo a perguntar da vida, ele diz que aprendeu com a vida. Na realidade, ele aprendeu com a vida. Né? Como é que aquele cara consegue falar coisas impressionantes sobre a vida, sobre a filosofia da vida, né? Se é um cara que nem estudou sobre isso exatamente. E tem outros que vão lá, que são papapá e são uns imbecil, né? São bitolados, são isso, orgulho, prepotência. Então, para vocês verem que a ilusão do mundo é impressionante, né? Onde ainda se valoriza, não o que se é, mas o que se tem. Tem em termos de posses financeiras, tem em termos de beleza física, tem em termos de tudo que você possa imaginar, né? Mas não no que o ser é. Né? Quem é aquele ser que está ali, passou por tantas coisas, milhares de anos, vindo e desvindo, né? Quantas existências que aprendeu alguma coisa em termos de vida, em termos de filosofia de vida, em termos de aprender, de ensinar, de ter humildade, de discernir as coisas, de tu ver, olha aqui, ó, isso aqui, aquilo, de ter essa possibilidade de visualizar e conseguir, com sabedoria, que é uma palavra extremamente pesada, porque a sabedoria, ela é realmente uma coisa difícil de se alçar, porque ela... Né? Você se lembra o que põe a medinha, o que se divide a sabedoria? Né? Você se lembra a divisão trina da sabedoria? Conhecimento, discernimento e direcionamento. Muito bem, olha aí, nada para bater palmas. Estava de aniversário mesmo, né? Mais velhinho. 50 Conhecimento, olha a sabedoria, conhecimento, que a gente falou até agora, que está subindo puta do conhecimento. Aqui que ele tem um puta do conhecimento, se ele não tem, direcionar o conhecimento para o que é certo, né? E discernir, o discernimento pessoal é muito difícil. Discernimento é saber o que é certo e errado. Como dizia meu pai, o limite entre a burrice e a bondade é uma linha. Quantas vezes a gente está fazendo burrada por aí e acha que está fazendo bem, mas está fazendo burrada. Tá? Então, mas é bem mais profundo que isso. Claro, minha filha. E você lembra o primeiro dia que eu estive aqui, que eu recebi a palavra sofrimento? Sim, me lembro. Tá. Isso aí é uma das causas que eu hoje estou aqui para o estudo, porque teve o convite aqui, ali, teve uns quantos que há anos já era para estar aqui, né? Com o Wendel já estava atrasado.
Porque, claro, sempre tinha alguém que não aceitava. Hoje, mas eu dizia, ó, eu vou lutando. Graças a Deus que eu fui lutando, eu nunca desistia. Hoje estou eu aqui, meu companheiro está junto, que eu lutei sempre. Mas é uma coisa, eu estou tentando entender, porque a vida me ensinou, me mostrou várias situações que eu lutei junto e fui enfrentando, que eu tinha força, sabe? Então, hoje eu procuro entender muita coisa e agora em diante que eu vou seguir, porque eu sei que vou ter uma amostra e tem uma que sempre está comigo aqui também e me mostra mais coisas juntos também. Aprendemos juntas. Deus sempre está dando oportunidade para todo mundo. E graças a Deus, olha, eu jamais pensei um dia, cheguei em casa e disse, ó, tô indo para Micaelas, quem quiser me acompanhe, tô indo. Foram dando um jeito de pegar o casaquinho hoje, chegar às quinta-feira, estão todos junto comigo aqui. Porque, meu amor, as pessoas têm que respeitar as tuas decisões, claro, quando forem coisas boas, né? Mas olha, jamais não, foi uma decisão assim, sabe, que... Vamos? Não, peraí, né? Não, mas foi uma decisão que já foi, pra mim foi inesperada, sabe? Sim. Que a pessoa assim é meio teimosa, mas simplesmente... eu não conheço ninguém que tem teimosa. Mas tá sentindo, sabe, assim, Falou comigo, não. Não, a mãe da minha. Porque eu não sou teimosa. Chega na Teimoso só quem quinta-feira. teimou contigo, né? Teimoso é quem teimou. Eu só sou persistente. O pior é tu ter na tua família pessoas que tu tem que conviver e tu tenta continuar uma pessoa não adianta, eu não tenho que fazer. Só que chega um ponto que tu tem que dizer, ó, eu vou me sentir bem e vou cuidar de mim também. Não, chega um ponto que tu tem que... Isso de forma nenhuma é egoísmo. Não. De forma nenhuma. Chega um ponto que tu tem que tomar decisão pra ti mesmo também. Sim, claro. Pra entender Mais alguma coisa aí, pessoal? Sobre a Micaelos? Não é para dar elogio, é para dar experiência. Não, e assim, em relação a esse teu relato, né, de que tu passou por muitas situações de sofrimento e lutou e superou e, né, até chegar a conseguir tomar essa atitude, né, de não esperar a aceitação mas decidir. Nada disso é perdido, embora tenha sido doloroso. Né? Todas essas experiências que a gente passa, né, elas vão se somando no nosso aprendizado. Tudo depende de como a gente olha para isso. Mas eu nunca desisti. Mas é só um lembrete também assim, em relação ao passado, né? A gente não olha para o passado para reviver aquilo, para sofrer de novo. A gente pode até olhar para o passado para buscar fazer uma reflexão sobre aquilo, né? Tirar alguma lição daquilo. Então, hoje, né, que eu aprendi tal coisa, tanto que a gente brinca, né? Eu queria ter o meu conhecimento de hoje com a idade de uns 20 de novo com o conhecimento de hoje. Não, mas é uma brincadeira que se faz, né? Com o envelhecimento, né? Por causa disso, né? Porque a gente consegue olhar para as coisas e enxergar diferente aquele mesmo fato do que a gente conseguia enxergar naquele momento em que ele aconteceu. Então, quando a gente olha para trás, para aprender, para tirar lições, para refletir, para aprimorar a nossa compreensão, o nosso discernimento, ok, pode até olhar para trás. Agora, se for olhar para trás para ficar se vitimando, para ficar sofrendo de novo, para ficar, né, se martirizando, então esquece. Deixa o passado lá guardado, que não é hora de mexer com isso. Só se ele for construir algo positivo que vai te fortalecer. Não é tempo perdido. E sofrimento absolutamente desnecessário. É bem importante, porque a gente às vezes vai lá e fica furungando, né? E chora tudo de novo, e não sei o quê. Não tem porquê, né? Aí é meio que
como é que se chama? Quando a gente fala sofrer, Masoquismo. Sádico e masoquismo. Você sabe o masoquismo falar? Já. É um mundo já. Então, depois de tudo isso que eu falei sobre a história da humanidade, esse papo todo, aí a gente chega onde a gente está hoje em dia, né? Com coisas acontecendo pelo mundo afora, o terrorismo, a matança, assim, por fanatismo de novo, primitivo, né? Ainda, não é nem de novo. De novo, ainda. E tu vê que o homem, não adianta ele ter um baita de uma tecnologia se ele não tem moral para lidar com essa tecnologia. Porque o que aconteceu, o que adiantou todos esses séculos e séculos aí de história? E eu noto assim que está havendo um certo vazio da humanidade, assim. Deveria ter mais líderes espirituais aí no mundo, sabe? Para que houvesse ícones para a pessoa. Eu acho que está faltando isso no mundo, não sei. Também. Tu não vê isso. Mas eu acho que a gente tem uma coisa. Esses dias eu até estava refletindo, conversando com uma amiga sobre isso. A gente costuma falar muito das coisas ruins, né? Tantas coisas que acontecem no mundo, não, aconteceu a tragédia lá em Minas, aconteceu o cara que saiu atropelando não sei quantos, o outro que saiu atirando não sei quantos, o outro não sei o quê. Isso aí está na boca do povo o tempo inteiro, né? Aí eu nem vi, mas fiquei sabendo que aqui no Outubro já tá rolando um vídeo de um casalzinho, não sei o que lá. Aí já dizem que nem é no Outubro. Mas não importa. Mas não importa. Para estragar a imagem das pessoas, para falar de alguma coisa ruim, para não sei o que, isso aí corre solto, né? Aí alguém, essa mesma pessoa que filmou ali, que se deu o trabalho de ficar filmando o casalzinho, ele filmou a criancinha desfilando no Outubro e passou esse vídeo adiante, tantas vezes quanto ele passou a outra, né? Então talvez a nossa revolução, entre aspas, seja a gente divulgar as coisas boas, a gente lembrar que existe a bondade, que existem as coisas positivas. Claro que existe coisas ruins, mas não é só isso que tá. Não é só isso que as pessoas produzem. As pessoas produzem coisas boas, fazem o bem. Tem muito. Dessa mesma tragédia lá de Minas, que se a gente focar no vigia que botou fogo, que foi o cara não sei o que lá, e a professora, é uma coisa, e a professora que salvou várias vidas, né? Enfim, então todas as coisas, eu compartilhei com vocês no grupo ali um exemplo também daquele professor que amarrou a criancinha na perna, que não conseguia dançar e coisa e tal, né? Uma coisa muito simples. Alguém sabe dessa história? Não? Eu vi o vídeo. Uma criança que não tem movimento dos inferiores, enfim, cadeirante, mas queria dançar com os coleguinhas. Aí o professor desenvolveu lá um sistema, um negócio para poder amarrar ela nas pernas dele, né? E aí ele dançava e ela dançava junto com os bracinhos, curtidas e tal. Deu uma experiência, um momento maravilhoso para aquela criança. Ela ria, né? Sorriso assim tão... uma coisa tão pura, né? Tão maravilhosa assim. Por uma coisa muito simples. Então isso a gente tem que mostrar, né? Não ficar só alimentando e incitando essas coisas ruins que não são a maioria das pessoas. Faz parecer que são, mas não é. Não, tu vê reportagens de pessoas por aí em cidades, vamos falar do Brasil, tá, especificamente, pessoas que são líderes comunitários estão ajudando um monte de gente, pessoas estão ensinando, professores de luta que vai lá e ensina de graça para as crianças saírem das drogas para poder dar música,
crianças pobres que estão aprendendo a tocar instrumento e estão tirando as drogas do mundo. Isso tudo devia ser muito, de lata, tem não sei o que. devia ser muito mais divulgado, para mostrar pessoas fazendo algo para os outros, para que os outros se inspirem e também busquem, pô, o que eu posso fazer. As pessoas não podem se sentir trouxa por ser bom, né? Mas é que muita gente acha que é isso. A gente tem que se sentir trouxa. Viu, pessoal, só uma coisa que me veio agora. Durante muitos anos, eu estudava para saber a verdade das coisas, mas eu queria saber o que era a tal da iluminação, o que era, digamos, a evolução espiritual. Então eu me lembro que eu lia muito nas religiões hindus o que tinha que fazer para te chegar na iluminação. Aí eles falavam milhares de coisas. Né? Tu não podia... Olha só que coisa mais louca, tinha linhas religiosas, porque a Índia ela tem centenas de linhas religiosas. Né? Então, umas falavam que tu não podia comer nada gelado, não podia comer nada quente, que tu não podia não sei o quê. Eu disse, mas vem cá, para chegar na iluminação, tu tem que fazer tudo isso. Eu ficava achando estranho aquilo, mas é verdade. Ou viver na escuridão, né? Fazer isso, fazer aquilo. Digo, meu Deus, eu não posso mais comer isso, comer aquilo. Um sorvete, eu adoro, mas que coisa ridícula, tem que ter alguma coisa. Aí tu começa a ver coisas ridículas nesses passos que os orientais davam, ó, certas linhas religiosas, né? E outras coisas, todo dia tinha que meditar, tanto tempo, todo dia tem que fazer. Aí tu ia para o lado dos muçulmanos, aquele lance de rezar 5, 6, 7 vezes por dia, né? Que eles vão para... Virado para Meca. Virado para Meca. Né? Até tem casos de gente que tinha muçulmanos que estavam dentro do local e viravam para Meca e depois descobriram que Meca era para o outro lado, e erraram a Meca. E aí vai. Já aconteceu, né? Ah, mas então a gente errou. Então, viver nas cavernas. Viver nas cavernas, né? Como os monges. Sim, que os caras pegaram, largaram tudo, libertaram-se. Na última reunião, vocês se lembram que aconteceu aqui na última, acho que foi na última, né? Que uma pessoa X aí da plateia, né, meio que se confrontou pelo fato que a gente disse que nós, para termos evolução espiritual, não significa que a gente tem que largar tudo que a gente tem de matéria, que a libertação da matéria é algo interno, não algo externo, não tem que mostrar que tu te libertou da matéria. Né? Porque senão, pessoal, se eu, no início da minha existência lá, largasse tudo da matéria, vocês estavam me ouvindo? As questões que foram trazidas, dito, por exemplo, não comer nada quente, não comer, ou não sei o que, algum exemplo desses, né? Onde é que está o foco da coisa? Ritual? Também, mas assim, é uma coisa fora, certo? Tudo fora. Não é uma coisa do ser. Então, mas, por outro lado, né? O que tem ali? Né? Eu adoro... Eu, por exemplo, sou dos extremos. Eu gosto ou é bem quente ou é gelado. Não gosto de coisa morna. Né? Meu apetite, assim, bebida, comida, eu gosto das coisas extremas. Tá? Então, por exemplo, se me dissesse, olha, para te evoluir não pode comer nada quente, beber nada quente, né? E eu quisesse evoluir, eu ia ter que me esforçar. Eu ia ter que desenvolver o meu autocontrole para não comer uma coisa quente. É ou não é? Eu ia ter que treinar isso. Então tem algo de positivo nessa história, que é o desenvolvimento do autocontrole. Então pode ser visto como um exercício. Né? Agora, não é o quente ou o frio que faz diferença. O que faz diferença é que eu consegui controlar um desejo meu que não era tão importante, como, por exemplo, não é tão importante comer uma coisa quente quanto evoluir. Eu escolhi evoluir, então eu consigo controlar ou não comer a coisa quente. Eu já fiz uma escolha e fiz um exercício. Então, neste sentido, a gente pode tirar o produtivo. Exatamente. O problema é que as metáforas, o simbolismo, as metáforas é que faz as criaturas serem radicais e valorizar a metáfora e não a essência da coisa. Isso envolve a Bíblia, que ele falou. Na verdade, isso não é o meio, é o fim. Né? Exatamente. Exatamente. Tudo na vida, como todos os... E as religiões em geral dão muito valor ao ritual, né? Muito menos valor à essência. Então as criaturas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da igreja, todo domingo tem que ir à missa, se não for, ou os evangelhos, todo tem que ir lá, se não for, porque não sei o que, tu tem que rezar tal coisa, tu tem que fazer não sei o que, tudo eles valorizam o ritual, né? Porque é muito mais fácil tu fazer o ritual do que tu mudar internamente. Mudar internamente, criatura, é mega difícil. Né? É uma coisa que tu
quase que é um troço que tu tira da carne, na realidade, do espírito, mas é um troço que machuca, que vem de séculos, de milhares de anos, que tu tem que tirar, e tu tem que te esforçar, e tu tem que treinar, e tu tem que ser superior a tudo, a ti mesmo, né, para poder ver que tu vai chegar à iluminação. Né? Aí vocês veem livros, eu li muito livro ligado ao Tibete e à Índia, e fatos assim de monges que ficavam em meditação, né, e cravavam as unhas cresciam, saíam desse lado. Outros monges ficavam em meditação e não comiam nada, e comiam uma substância que ressecava o intestino, sabe? Que eles ficavam se alimentando do prana, não sei o que, durante não sei quanto tempo. Quer dizer, são coisas que vou falar cada coisa, ficar no pé só o tempo todo, né? E vocês não sabem o que acontece na Índia, né? De coisas absurdas. Tá? Tudo bem que isso é desenvolver o autocontrole, mas tu não precisa te detonar desenvolvendo o autocontrole. Não, é que assim, desenvolver o autocontrole tem que servir para alguma coisa. Sim. Né? Isso tem que ser usado para alguma coisa. É que nem aquela historinha que eu sempre falo, você se lembra, né, do cara que atravessou, o cara era o barqueiro, e Buda atravessou o rio. E aí o barqueiro reconheceu o Buda. O mestre, senhor é o Buda, não sei o quê. Eu quero lhe dizendo que durante anos e anos eu treinei e consegui passar por cima das algas levitando. Aí o Buda olhou para ele: quanto tempo? 5 anos. Tu perdeu o tempo 5 anos. Porque para que te levou isso para alguma coisa? Né? Para quê? Né? É muito mais importante a mudança das tuas coisas internas. É por isso, parece mentira que hoje em dia nós temos que no século XXI explicar coisas óbvias, né? Que durante tantos anos não foram tão dissecadas, explicadas, mostradas, né? Que a gente sempre fala que a literatura de Ramatiz é a literatura que mais mostra a mudança interna, e dele pau em tudo que é religião, em tudo que é coisa. Ramatiz ele é meio nesse lado, né? Ele toca nos pontos religiosos, as religiões já não tem nenhum problema com isso, e fala das coisas erradas de cada coisa. Tá? Então, ele diz coisas que nos faz ver, mas onde é que ele quer chegar com tudo isso? Ele quer chegar com tudo isso no direcionamento do lado interno, e não da enganação para alguma coisa. Não de se tu for fazer tal coisa, Deus vai te olhar de outra forma. Não. Deus quer que tu mude internamente. Pronto, acabou. É simples, fácil de falar, mega difícil de fazer. Mas é o que devemos fazer. Tem mais um ponto para falar não sei. Para finalizar. Sim, okay. Não sei. Qual é o ponto? Então fala. Eu falo, tu fala. Não, eu falo. Tá, porque tu pode complementar. Então não sei o que é. Também foi falado lá em Porto Alegre, e tem que se fechar. Que é a respeito das diferenças entre, vamos dizer assim, os trabalhadores da casa entre um e outro, e entre uma casa e outra. Uma casa e outra da Micaelos. Da Micaelos. Explicar bem o que ela quer dizer com tudo isso. dentro da me falando da Micaelos. Tá? Então, que às vezes as pessoas se comparam: eu já estou aqui na casa há não sei quanto tempo, não faço nada, fulano chegou agora, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Né? Ou então foi dito para mim fazer um determinado trabalho e eu não me sinto, aquelas histórias que se repetem. Né? Ou então eu fui lá conhecer o trabalho de Venâncio, fui acompanhar e eles fazem diferente isso, daquilo, não sei o quê. Ou eu fui... vocês que acompanham várias casas do Pardo, Santa Cruz, Vale Verde, não sei o que, quando tinha para sobrar, é diferente. Então, por que é diferente se é tudo igual? Eu não aguardo. É diferente se é tudo igual. Bom, primeiro... Mas dono é tudo igual. Primeiro, assim, isso já foi falado uma vez, mas é só para repetir, tá? Cada local forma uma coisa que a gente chama de egrégora, né? Que é a união, digamos, entre as pessoas que estão aqui, os trabalhadores que estão no plano físico e os trabalhadores que estão nos planos etérico, astral e etc. para cima, os demais.
né? Assim, vibracionalmente falando. Então, há uma interligação, há uma harmonia, há uma sintonia entre esses espíritos, os encarnados e os que estão assessorando aqui a casa. Tá? Então, isso é um ponto bem importante. Essa é uma das coisas que faz, daí que deriva basicamente aquela recomendação de que, regra geral, né, tem algumas situações que são exceção, que as paranormalidades, o uso do pêndulo, etc., deve se restringir nos dias de atendimento, nos dias da casa, etc., que é onde a gente vai ter essa egrégora nos protegendo. Tá? Essa egrégora, ela não é igual, ela tem o mesmo papel, a mesma função, mas ela não vai ser idêntica de uma casa para outra, de uma filial para outra, porque são outras pessoas e são outros espíritos que trabalham ali, tá? Então isso já é uma diferença. Parte da explicação. A afinidade entre o espírito e o médium, né? A proposta que aquele espírito que vai trabalhar traz para essa casa, para esse momento. Né? Então ele vai ter que achar um médium que se harmonize com aquilo, que feche bem, tem os períodos de adaptação entre os dois. Tá? Vocês lembram que a gente muitas vezes falou, vocês estão sendo trabalhados, isso e aquilo, né, para desenvolver paranormalidade, enfim. Enquanto os meus chakras da paranormalidade não estão trabalhados, não estão prontos para determinadas paranormalidades, isso não vai acontecer. Tá? Talvez se é que tem que acontecer. Sim, se tiver que acontecer. Tá? Então, é um ponto. Então, depende do médium, tanto uma combinação, tanto da sua, da sua disponibilidade, vamos assim dizer, né, com vários atributos, características, da sua paranormalidade, e isso afinado com a entidade que trabalha com ele. Tá? São duas coisas, o médium e a entidade. Terceira coisa, a maturidade do grupo. Tá? A maturidade do grupo. Porque, vamos dizer que eu seja um médium que tenho ainda trabalho na casa há tempo e coisa e tal, mas eu tenho vaidade. Né? Então daqui a pouco eu vou fazer um trabalho X em que eu me destaco muito, porque a gente sabe que os consulentes enxergam a gente, né? Não enxergam a entidade. Então é para nós que eles agradecem, é em nós que eles enxergam que foi feita alguma coisa, né? Aí eu estou fazendo um trabalho aí que dá um resultado super legal, né? E aí as pessoas vêm me agradecer e coisa e tal. E aquilo infla, né? Super legal. Isso é um ponto horrível. Se o grupo tem maturidade, o grupo vai me puxar. O Adriano, tu tá achando que é tua? Não é tu que está fazendo isso, é a entidade. Né? Presta atenção, cuida com a vaidade. Tá? Então a maturidade do grupo permite algumas coisas que pode ser necessário para mim colocar essa vaidade para fora, num grupo em que vai me ajudar a perceber isso e vai me ajudar a controlar. Se é um grupo que não tem maturidade, eu não posso colocar no médium uma situação dessa em que ele vai piorar para ele vai ser ruim e para o trabalho como um todo também. Pode até acabar desviando, distorcendo a situação. Né? Então é a maturidade do grupo, a situação do médium, a entidade, né? E a necessidade da comunidade. Então, onde essa casa está inserida, ela tem que poder desenvolver um trabalho que atenda o que a população, o que a comunidade que vem aqui precisa. Não adianta eu estar aqui fazendo um trabalho, sei lá, das quantas, que as pessoas não vão procurar, ou não vão se beneficiar, ou não é isso que precisa. Então, também envolve a própria comunidade. Tá? Além
e alguns aspectos bem mais grotescos, como a estrutura física, né? Que a gente já falou lá. Passo do Sobrado foi um grande exemplo. Não tinha como se desenvolver certos trabalhos porque não tinha estrutura física. Como é que eu vou ficar falando para uma pessoa sobre seus defeitos, sobre o que ela tem que mudar, com todo mundo ouvindo do outro lado? Dá, né? São limites bem específicos. Tá? Então, isso é só para a gente saber, porque pode haver circulação de pessoas, né, das diferentes filiais, enfim, notar, né, algumas diferenças entre uma e outra. Ninguém é melhor que ninguém está mais adiantado que ninguém, né? São características diferentes. A linha de atuação é a mesma, os princípios básicos são os mesmos, o objetivo é o mesmo. É o que nos conduz, é igual. Mas nós vamos ter as diferenças, as peculiaridades de acordo com essas situações. Tá? É isso que nos dá a tranquilidade de saber que o trabalho está sendo bem feito, porque está se respeitando todas essas questões e tudo isso orientado pelos mentores. Tá? Então, só para ficar bem esclarecido, para vocês saberem essas diferenças e esses porquês.